Com as férias escolares, as crianças costumam sair da rotina de alimentação saudável. Mas médicos alertam que apresentar a elas alimentos processados, mesmo que só nesse período, estimula maus hábitos alimentares e pode trazer problemas de saúde no futuro. O preparo do molho pesto ficou por conta do Luca, de 5 anos, com supervisão dos pais. Já Theo, de 8, cortou a carambola para a salada. Como está todo mundo de férias por aqui, os pais Maíra e João conseguem passar tempo cozinhando com os filhos. Para mim é importante eles saberem que a comida ela é feita, né? Tem um momento de preparo, que a comida não aparece pronta do nada. No cardápio, macarrão ao molho pesto e salada de alface, rúcula, pepino e carambola. Nada muito diferente do que eles comem no dia a dia. Para a Maíra e para o João, não faz sentido mudar o modelo de alimentação das crianças nas férias. O que muda é que os horários se tornam mais flexíveis. Hoje, por exemplo, eles estão almoçando mais tarde. Nas férias também sobra tempo para que momentos como esse aconteçam mais vezes. É um momento de encontro, é um momento para saber do que está comendo, para se cuidar e fazer isso todo dia, é uma parte da rotina. A família é uma exceção, porque muita gente aproveita as férias para liberar as crianças da rotina de alimentação saudável. No lugar de frutas e legumes, entram doce, salgado e refrigerante. Mas mesmo que seja num período mais curto, expor crianças a alimentos processados tem consequências. Depois que você apresentou, é muito mais difícil da gente conseguir tirar isso da alimentação da criança. Então, quanto menos contato, vai ser sempre melhor. Depois que o universo das chamadas besteiras é apresentado, a porta também fica aberta para doenças. De obesidade, hipertensão, risco de diabetes. Então, quanto menos a gente introduz, menos contato ela tem, menos memória nutricional daquilo ela vai ter e menos avidez ela vai ter por aquilo quando ela entrar em contato. O Theo, por exemplo, não é proibido de comer doce, mas só come de vez em quando e pergunta se ele sente falta. Não tem que sentir muita falta porque eu sei que eu vou comer no fim de semana. Em Curitiba, uma rede de pequenas bibliotecas conhecidas como Faróis do Saber existem há mais de 20 anos. E com o passar do tempo, os livros dividiram espaço com os computadores. Agora, algumas unidades já têm oficinas de inovação que estimulam o uso da tecnologia e a criatividade. O projeto arquitetônico nas cores azul, vermelho e amarelo, com um galo no alto da torre, foi inspirado no Farol de Alexandria. Criado na década de 90, este é o Farol do Saber mais antigo de Curitiba. O espaço carrega no nome uma homenagem a Machado de Assis, um dos maiores escritores da história do Brasil e patrono da Academia Brasileira de Letras. As prateleiras carregadas de livros são portas que, pela leitura, levam a imaginação e o conhecimento para alunos, professores e comunidade. Hoje são 44 unidades de bibliotecas espalhadas pela cidade como esta. Elas estão em locais como escolas e praças. Além dos livros que podem ser levados para casa, a população também pode usar os computadores para aprender cada vez mais. E isso revolucionou a vida de muita gente, né? Temos muitos depoimentos de pessoas com até 91 anos que frequentaram o Farol há 20 anos atrás e que mudou completamente a vida deles, o acesso à internet. Quando foram criados, os Faróis do Saber revolucionaram a educação. Agora, uma nova proposta chega nesses locais. A criação de espaços inovadores como este estimula o uso da tecnologia, da criatividade e da pesquisa científica. A ideia de educação maker, tendência em países da Europa e nos Estados Unidos, valoriza o pensamento crítico e a colaboração. Espaço em que a comunidade e os estudantes podem criar seus produtos, vão estar em contato com diversos softwares e vão produzir. O Farol Herbert de Souza foi o primeiro a receber este modelo educacional. Aqui, os alunos interessados fazem oficinas de 3D no contraturno. O resultado do trabalho, que busca desenvolver novas habilidades, pode ser visto em objetos produzidos por eles e também dentro de sala de aula. A gente precisa saber o tamanho, a medida, que a gente tem que colocar a altura e a largura. Pode fazer muito bem para o nosso futuro. A
perspectiva é que a gente consiga despertar o gosto pela ciência e tecnologia através da oficina, da modelagem e prototipagem de modelos, que posteriormente são impressos na impressora 3D. O Henrique tem 10 anos e participa destas aulas 2 vezes por semana. O estudante do 5º ano tem descoberto a cada oficina uma nova forma de aprender. A gente pode fazer esses objetos, tipo chaveiros. E eu também fui a primeira pessoa da minha família a conhecer a impressora 3D. E esse espaço aqui também ele é bem legal. Conhecido pela natureza exuberante e pela diversidade cultural, o Rio de Janeiro reúne uma série de patrimônios nacionais e mundiais. A partir de hoje, nós vamos conhecer alguns desses patrimônios que tornam a cidade tão especial. Para começar, nada melhor do que o samba, gênero musical que simboliza tão bem a identidade do carioca. Desde que o samba é assim. É o espaço mais democrático que existe. A escola de samba, ninguém quer saber se você é branco, se é preto, se você é muçulmano ou é ateu, se você é carioca ou amazonense, não importa. Você é do samba e está integrado na família do samba, está resolvendo. E é assim há pouco mais de 100 anos, quando oficialmente foi registrado o primeiro samba, pelo telefone, de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Fruto de mistura de ritmos e tradições que ajudaram a construir a cultura nacional e, mais especificamente, a do Rio de Janeiro, o gênero musical tem origem nos antigos batuques trazidos pelos africanos, que vieram como escravos para o Brasil. Para preservar essa história, há 10 anos, as matrizes do que Nelson Sargento definiu como um bonito modo de viver foram registradas pelo Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, o IPHAN. Nilcemar Nogueira, neta de Cartola e atual secretária municipal de Cultura do Rio, foi a responsável pelo estudo que embasou o pedido de registro e explica quais são as matrizes. A partir do alto, por exemplo, você tem uma estrofe e há um improviso mantendo esse mote, né, da estrofe. O samba de enredo, como eu disse, é o samba que você tem, ele vai atender a um desfile, a uma narrativa de um enredo, né, e ele vai contar essa história através desse samba, dessa música. E o samba de terreiro, a característica dele forte está no tema. Normalmente ele é um samba que retrata o cotidiano daquela comunidade. O sambista Haroldo Costa lembra que os sambas enredo, uma das matrizes, tornam conhecidos capítulos ofuscados da história nacional. Eu me lembro quando o Zumbi foi apresentado pelo Salgueiro, em 1960, Quilombo dos Palmares. O Zumbi era meia página dos livros de história do Brasil. Zumbi dos Palmares, Quilombo dos Palmares, não sei o quê. Era uma coisa muito sucinta. O Salgueiro, trazendo o Zumbi como enredo, popularizou a figura, de tal maneira que hoje o Zumbi faz parte do panteão dos heróis nacionais. Ainda hoje, o gênero que vai além da música pode ser definido como modo de socialização, referencial de pertencimento. E é por isso que outra matriz, o samba de partido alto, as rodas de samba, tem ocupado cada vez mais espaços públicos pela cidade. Mesmo assim, organizadores desses encontros e profissionais temem que o período de preconceito e perseguição que marcou as primeiras décadas do século XX não tenha sido totalmente superado. Este sambista, que promove rodas de samba, lembra que elas foram liberadas da exigência do alvará de autorização provisória no ano passado, por um decreto da Prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, uma tentativa de desburocratizar a realização desses eventos. Mas alguns foram impedidos pela polícia. Existe um decreto, sim, que depois de muita luta ele foi elaborado, mas que ele, na verdade, não dá segurança jurídica, né? Porque ele autoriza a realização das rodas de samba, no entanto, não diz como isso tem que ser feito de uma forma regularizada, para efeitos de dar segurança jurídica suficiente. Aí a polícia, em sua vez, começou a vir nessas rodas dizendo que não tinham nada a opor da polícia e começou a embarrear. E agora a gente está em novo diálogo para resolver essa questão. A gente tem a nossa estrutura, a gente paga tudo isso. Então, para a gente permanecer aqui, a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. Porque botar um evento desse,
Um samba na rua requer uma estrutura grande. A gente não pode chegar simplesmente colocar os instrumentos, colocar uma roda e sentar e tocar. A gente precisa da segurança, a gente precisa fazer o melhor para o nosso público. A Secretaria Municipal de Cultura do Rio informou que articula com órgãos municipais e estaduais condições para a realização das rodas de samba e que espera criar até março quarteirões culturais, que seriam espaços reservados à atividade. Na reportagem de amanhã, vamos falar de um outro patrimônio importante do Rio, a paisagem cultural urbana. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.